Bom dia, meu nome é Yasmin, Meu nome é Maria Elisa somos do terceiro A. e hoje nós iremos falar sobre a história da saúde pública no Brasil. Bom, tudo começou quando os portugueses vieram, para o Brasil em 1500 e trouxeram com eles várias doenças como coqueluche, tuberculose, varíola, sífilis, sarampo, gripe, e os indígenas não tinham capacidade para lidar com essas doenças, não tinham imunidade. Então, muitos indígenas mesmo morreram, cerca de 60 mil, que se tem dados. Então, além dos portugueses vierem colonizar, explorar, tentar catequizar, ainda também trouxeram essas doenças, o que é extremamente revoltante, porque essa terra é dos indígenas, então eles vieram e trouxeram todas essas pragas, fazendo com que os indígenas sofressem bastante, e até hoje isso é sentido, por parte da comunidade indígena no Brasil. Enfim, essas doenças só poupavam os europeus mesmo, que já tinham imunidade contra elas. E os indígenas realmente pagaram na pele, Então, o histórico de doenças mesmo, é preocupante. De começo foi quando os europeus chegaram aqui e trouxeram elas. Entre esse período que os portugueses vieram para colonizar, catequizar, explorar, enfim, até o Brasil colônia, o que tínhamos para ajuda na saúde eram as Santas Casas de Misericórdia, que foram fundadas por religiosos que tinham como objetivo ajudar os pobres mesmo, com alimentação, consolo, educação, tratamento médico. Elas eram uma espécie de UPA que conhecemos hoje em dia, que existe no Brasil, que são para pessoas que realmente não têm condições, que vivem em situações precárias. Foi um grande feito por parte desses religiosos, mas que infelizmente não tinha tanta eficácia, porque também naquela época não tinha tantos estudos, não tinham pessoas realmente especializadas. Aqui no Brasil não tinha, escola de medicina. A gente só vai ver isso lá no Brasil colônia, quando foi fundada a primeira. Então, essas casas de misericórdia ainda existem e elas fazem parte do SUS, 60% dos custos são voltados para elas. Bom, e é isso. Por um período do Brasil, essas santas casas de misericórdia realmente foram importantes. Partindo para o Brasil colônia, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, houve alguns avanços, na saúde. Por exemplo, fundaram escolas de medicina, o Instituto Vacínico do Império, Mas o Brasil ainda era visto como um país muito precário e pobre em saúde pública, tanto que era muito comum pessoas urinarem nas ruas, fazerem as suas necessidades, não se tinha nenhuma noção, de higiene. E isso foi uma herança trazida pelos portugueses, porque na Europa não se tinha muito costume de tomar banho. Os banhos eram 2 vezes por ano, enfim. E isso acabou refletindo nos brasileiros também que viviam aqui. A população também era muito pobre, não se tinha muito conhecimento, muita informação acerca da higiene. Não era um assunto muito discutido. Bom, se eles não tinham noção de conhecimentos básicos de higiene, pode-se imaginar a respeito de tomar medicamentos, injetar vacinas, que eram coisas assim inimagináveis para aquela população da época. Algo que eles realmente iriam se revoltar, contra e não tomarem a pau, porque era algo muito, muito desconhecido para eles. Que eles realmente tinham muito medo e que era um tabu. Existiam muitos murmurinhos,
em relação a esses medicamentos, vacinas, que se tomasse algo de ruim poderia acontecer, alguma doença que eles não tinham poderiam passar a ter. Existiam essas fake news, né, como chamamos hoje em dia. Então, em 1904, houve a revolta da vacina no Brasil. Nessa época, o Brasil se assolava em 3 doenças: a causada pelo mosquito Aedes aegypti, a peste bubônica e a varíola. E algumas medidas foram tomadas para a erradicação dessas doenças. E quem estava à frente disso era o médico e pesquisador Oswaldo Cruz, que foi uma figura muito importante para a história da saúde pública no Brasil. Bom, a medida tomada para erradicar a doença causada pelo mosquito foi agentes da saúde invadir as casas das pessoas para fazer algumas inspeções, né? E isso era considerado algo muito invasivo para essas pessoas. Para erradicar a peste bubônica, o governo pediu para que as pessoas caçassem ratos em troca de dinheiro. E foi algo que deu um pouco certo, né? Porque as pessoas realmente precisavam do dinheiro, mas não foi muito eficaz porque poderiam existir ratos ainda, né, que causassem essas doenças, enfim. E a última e mais polêmica foi a vacinação obrigatória para acabar com a varíola. E foi essa que causou muitas e muitas revoltas, porque, como eu já tinha dito anteriormente, era um assunto muito mal discutido, né? Que existiam muitos burburinhos, muitas fake news em que as pessoas acreditavam, porque as pessoas realmente naquela época tinham uma mente muito fechada, enfim, para esse tipo de coisa. E acabou gerando uma revolta. Elas eram ignorantes porque realmente não tinham muito conhecimento. Naquela época o conhecimento era precário. Mas como podemos ver na pandemia do Covid-19, né, nesses últimos anos, algumas pessoas também se revoltaram contra a vacina e tendo conhecimento que vacinas fazem bem, que são eficazes, que curam doenças, que previnem doenças, né? Então é isso, esperava-se que essa história não se repetisse, porque tivemos em 1904, né, essa revolta da vacina e hoje podemos perceber o quanto as pessoas foram ignorantes, mas não foi bem assim. Isso mesmo, Yasmin. Avançando um pouquinho na linha do tempo, nós temos o início das políticas públicas para a saúde no Brasil, na era Vargas. No governo de Getúlio Vargas, muitos dos direitos ligados à Seguridade Social foram instituídos, ao passo que também se aprimoraram as ações do Estado acerca da saúde pública, a partir de políticas públicas para a saúde criadas naquela época, né? E a preocupação com a saúde nesse período, ela estava diretamente ligada aos interesses da elite em manter o trabalhador sadio para a manutenção da produção. E no campo da saúde, esse período ele foi muito marcado pelo início da transição demográfica e também epidemiológica. A expectativa de vida nesse período aumentou, principalmente pela redução da mortalidade por doenças infecciosas. E havia prevalência de doenças da pobreza, além do surgimento de doenças crônicas, como problemas cardíacos e neoplasias, e o aumento de acidentes e de violência. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde, que assumia então a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde aos chamados pré-cidadãos. Esse nome foi dado a pessoas que são pobres, desempregadas e trabalhadoras informais. Ou seja, essas eram as pessoas que não eram asseguradas pela Previdência Social e, portanto, não estavam cobertos pela medicina previdenciária. Porém, com a criação do Ministério do Trabalho, teve início do sindicalismo e a organização dos trabalhadores por classes funcionais,
Na área da saúde, foi criado então o Instituto de Aposentadoria e Pensões. E em 1953 é que foi criado o Ministério da Saúde, com focos em ações educativas e campanhas de manutenção de serviços assistenciais para os não segurados da Previdência. Bom, falando agora sobre o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, é importante ressaltar que no Brasil, antes de 1988, esse tipo de sistema ele só atendia quem contribuía para a Previdência Social. E a saúde ela era totalmente centralizada e de responsabilidade federal, sem que houvesse qualquer participação dos usuários. E a população que poderia usar desse serviço apenas recebia uma assistência médico-hospitalar. E antes da implementação do SUS, a saúde ela era vista como a ausência de doenças. Na época, cerca de 30 milhões de pessoas é quem tinham acesso aos serviços hospitalares. E as pessoas que não tinham condições, que não tinham dinheiro, dependiam totalmente de caridade e também da filantropia. Durante esses 30 anos, a evolução do sistema público de saúde foi importante para todos, sem que houvesse qualquer discriminação. Atualmente, o sistema ele é descentralizado, é municipalizado também e bem participativo, com 100 mil conselheiros de saúde. E hoje, a saúde ela passa a ser vista como uma qualidade de vida e não a ausência de doenças como era visto no passado. E o SUS hoje, ele enfrenta dois problemas bem básicos, que é a verba insuficiente e o gerenciamento mal feito desse dinheiro. Hoje em dia, por mais que a gente tenha profissionais qualitativos para essa área, essa falta de verbas e de mal administração desse dinheiro acaba fazendo com que nosso Sistema Único de Saúde tenha grandes desafios e problemáticas dentro dele. E por fim, galera, nós iremos falar sobre a medicina no futuro e como estará, a saúde daqui aos próximos anos. Bom, a medicina, do futuro, ela terá um foco mais preventivo e não uma forma reativa como ainda vivemos nos dias atuais. Ou seja, o paciente, ele só procura o médico quando ele está com algum sintoma. Se levarmos em consideração que quase 70% dos brasileiros não têm convênio médico, a busca por ajuda ela pode acontecer muito tarde. E nesse cenário, tecnologias vestíveis e os próprios celulares eles serão capazes de funcionar como guardiões da saúde, podemos assim dizer. E isso vai possibilitar que as pessoas tenham um controle de sua saúde em casa, sem que elas precisem sair. E no futuro, a tendência é que a relação entre médico e paciente se torne mais colaborativa, já que as informações elas serão muito mais acessíveis. Então, os médicos eles deixarão de ser os únicos detentores do conhecimento. No futuro, nós teremos a inteligência artificial cada vez mais intensificada. E essa inteligência artificial ela tem revolucionado praticamente todas as áreas de nossas vidas. E com a saúde ela não é diferente. À medida que ela avança, os algoritmos eles ficam cada vez mais capazes de prever quais doenças um paciente pode ter, antes mesmo que ela aconteça. A ideia não é que a inteligência artificial em si substitua os médicos. Ela será, na verdade, uma grande aliada, para aprimorar as habilidades deles, já que eles conseguiram ter acesso a muito mais informações dos pacientes, podendo entender melhor um diagnóstico e tomar decisões ainda mais precisas. E com a inteligência artificial, nos vai ser permitido a criação de uma alta base de dados e
Os médicos não precisarão mais perder tanto tempo questionando informações burocráticas ou histórico familiar. Assim, sobrará mais tempo, para ouvir o paciente e interagir da maneira que as máquinas ainda não podem, de forma humana. Bom, e foi esse o nosso podcast.